Fala galerinha, melhor aula que vocês vão ver agora sobre frações. Adição e subtração de frações de uma forma bem simples. Então vocês fiquem de olho aqui nessa aula, tá certo? Porque eu tenho certeza que você depois disso não vai ter nenhuma dúvida para operar com adição e subtração de frações, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou dar um exemplo aqui de uma operação com frações, só para a gente entender um pouquinho como funciona a história, tá certo? Então a gente tem aqui, que fração seria essa? Eu tenho aqui um retângulo dividido em 8 partes e 2 partes estão coloridas de vermelho. Então o que é que acontece aqui? Essas 2 partes são as partes consideradas. Então nós temos aqui 8 partes. Então eu tenho o seguinte, essa fração ela representa 2/8, porque está dividido em 8 partes. Então, o de baixo, o denominador, representa em quantas partes eu dividi o inteiro. Pode ser redondo, quadrado. Nesse caso está retangular aqui, mas pode ser um objeto, uma melancia, uma pizza, a população, a quantidade de pessoas, que a gente divide em 8 grupos aqui, em 8 partes, e considera 2 partes. Então, isso é uma fração, uma parte de um inteiro. E como eu vou operar com a adição de frações? Da seguinte forma, se eu quiser somar, que fração seria essa daqui? Continua dividido em 8 partes, o denominador então continua 8, e o numerador agora passa a ser 3. Se eu for somar essa historinha aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter então esses 3 e esses 2 aqui. Então eu vou ter 5 partes agora e continua dividido em 8, por isso que não se altera, o denominador continua 8. Então, na adição de frações ou subtração, a gente vai ver nessa aula muitas vezes aí que conservamos o denominador quando ele é igual, e só posso somar ou subtrair quando ele é igual, e conserva o denominador, e soma os numeradores. Vamos lá. A ideia de juntar corresponde na matemática à adição. Podemos então somar frações representando-as em figuras, juntando partes indicadas. Então eu tenho aqui 2/8 somado com 5/8. A fração resultante terá o denominador 8. Eu juntei essas 5 partes com essas 2 partes aqui e eu fiquei então com 7 partes. Então olha só, 7/8, eu repito o denominador e somo só o numerador. Soma só aqui em cima. Soma só os 2 de cima aqui, ó. De baixo só indica em quantas partes eu dividi cada inteiro. Aqui, 3 décimos mais 7 décimos. Observem que vai dar 10 partes de 10, que seria um inteiro. Então olha só como eu posso mostrar para vocês, visualizar isso aqui melhor. 3 décimos somado com 7 décimos. Por que dá um inteiro isso? Imagine aqui, eu vou pegar esses 3 daqui, ó, e deslocar para cá, para só mudar de lugar, para que a gente encaixe direitinho aqui. Vou tirar esses 3 e botar aqui. E agora eu vou somar esses 3 décimos com esses 7 décimos aqui. Vocês vão ver que vai dar tudo, ó. Deu todo inteiro, tudo que eu tinha. Que a gente diz então que é igual a 1 a unidade. Então, somar frações é desse jeito. E quando as frações possuem o denominador, então o que é que a gente faz? Somamos os numeradores e conservamos o denominador, ou repetimos o denominador. Muito fácil, muito simples. Repete aqui e soma só aqui em cima, mas eu só posso somar quando aqui é igual. Não tira isso da cabeça. Só posso somar quando o denominador é igual. Para subtrair frações, usa-se um processo semelhante. Então eu tenho aqui, que fração seria essa? 7/8. Eu dividi a pizza em 8 partes e ainda existem 7. Uma já se foi. Uma foi embora com um Guaraná Antártica. Aí, menos. Resolvi comer mais 3 pedaços. E tá até dando vontade de comer pizza já aí. Se eu comer mais 3 pedaços aqui, ó, quanto vai ficar? Então a subtração de frações, mas observe que ela tem o mesmo denominador.
Então eu vou tirar 3 partes aqui, 1, 2, 3 partes. E aí, sobraram o quê? 1, 2, 3, 4 partes das 8. Sobraram então aqui 4/8, que eu posso verificar que é meia pizza aqui, metade de uma pizza. Então eu tenho como simplificar uma fração, que é dividir numerador e denominador por números iguais. Não pode dividir em cima por um número e embaixo por outro, não é a mesma coisa. Então vai dar 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Então a gente tem metade de uma pizza, um meio de pizza. 4/8 agora, eu resolvi comer mais 3/8, porque a minha fome está grande. Comi mais 3 partes, aí o que é que vai acontecer? Essas 3 partes aqui, ó, voaram, sobra apenas 1/8. Então, subtrair frações, mesmo processo de adição de frações. Conserva o denominador, soma ou subtrai o numerador. Então, 1/4 mais 1/9, repete o 9 e soma 5 nonos. 14/15 menos 2/15, repete 15, 14 menos 2, 12/15. E eu posso simplificar agora por 3, dá 4, por 3, dá 5. Não dá para simplificar mais. Chamamos essa fração de fração irredutível. E aí, Maíra, tá tranquila a gravação aí? Show de bola. Aí a gente tem o seguinte: obter frações equivalentes. Por que eu tenho que obter frações equivalentes, gente? É aquela história. Eu não disse que a gente só sabe somar frações quando os denominadores são iguais, porque eu tenho que dividir em partes iguais. Como é que eu digo, eu peguei uma coisa dividir em 5, peguei outra dividir em 10? Aí confunde. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Igualar os denominadores. Observe que 1/5 é igual a 2/10. Por quê? Se você tiver R$1 para 5 pessoas, é 20 centavos. Se você tiver R$2 para 10 pessoas, também seria 20 centavos. Então, quando a gente multiplica numerador e denominador por um número, não altera. Observe aqui, ó, isso aqui não é 1/5. Se eu dividir em 2 cada pedaço desse aqui, ó, se eu dividir em 10 o inteiro, eu multipliquei tudo por 2 aqui. Olha o que é que vai acontecer. Esse 1/5 vai virar 2/10. Isso aqui eu posso transformar em 2/10 sem prejuízo nenhum. Ó, transformei em 2/10 e não mudou, o meu pedaço é o mesmo. 1/5 é igual a 2/10. Essa visão a gente tem que ter. Por que eu faço isso? Para o denominador ficar aí igual. Então, não somamos nem subtraímos quando os denominadores são diferentes. Temos que reduzir ao mesmo denominador. Porque 2/10 mais 7/10, agora eu tenho como somar. Bota esses dois aqui, vai dar 9/10. Olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. Peguei esses dois aqui e coloquei aqui. Obtendo frações equivalentes mais uma vez. Ó, tem como isso aqui multiplicar por 3. Vai ficar 3 sobre 9. Ou dividir aqui também em 9 partes no lugar de em 3. Dividindo cada partezinha dessa daqui em 3. Então, se eu multiplicar por 3 numerador e denominador, esse 1/3 vira 3 nonos, que é 0,333. Se você pegar o calculador e dividir 1 por 3, dá 0,3333. Se você dividir 3 por 9, dá 0,333 também. Então, essa fração é igual a essa. Muita gente tem dificuldade com fração por causa disso. Frações que têm números diferentes, mas representam a mesma quantidade. Então, são algarismos diferentes representando o mesmo número. Olha lá. Observe que eu tenho até essa parte aqui. Se eu tivesse isso dividido em 9 partes, eu também teria a terça parte. Porque 3 é a terça parte de 9. Agora eu vejo a soma, que vai ser 3 nonos mais 2 nonos, ó, 5 nonos. Eu boto esses 3 aqui, ó. Temos 5 nonos. Então a ideia é essa. Grava aí, pessoal. Nunca posso somar quando tem denominadores diferentes, ó. Eu não posso somar aqui em cima. Jamais seria 4/10 isso aqui. Eu tenho que igualar os denominadores.
Então aqui, como é que eu vou igualar esses denominadores? Multiplicando 1 meio, 1 e 2 eu vou multiplicar por 4. Por quê? 4 é metade de 8, assim como 1 é metade de 2. Então, no lugar de escrever aqui ó, o meio, o que é que eu vou fazer? Escrever isso aqui como 4 oitavos, que dá no meio. E agora eu posso somar. 4 oitavos mais 3 oitavos, 7 oitavos. Tranquilo, gente? Mais um exemplo aqui, ó. Não é isso. Porque eu posso pegar aqui, ó, dividir em 4 partes. Aí eu teria, no lugar de 1 meio, 2 quartos. E 2 quartos eu consigo somar com 1 quarto, que é 3 quartos. Então a ideia é essa. O denominador sendo igual, 4, veio porque eu multipliquei 2 por 2 deu 4. E 1 por 2 deu 2. 2 quartos mais 1 quarto, 3 quartos. A gente vai aprender mais tarde tirando o M e MC. O MC é 4, a pessoa faz o processo inverso. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Para entender, nem sempre a pessoa visualiza que 1 sobre 2 é 0,5. R$1 dividido para 2 pessoas, 50 centavos. R$2 para 4 pessoas, 50 centavos. Esse número é igual a esse número aqui, ó. A ideia é isso, não está acontecendo nenhuma mágica. Eu estou escrevendo o número de uma forma para ter os denominadores iguais. Porque eu só consigo somar quando os denominadores são iguais. Então, eu não consigo somar. Se eu multiplicar por 2, vou ter 4 sextos. Aí sim, ó. Isso aqui virando 4 sextos, aí eu consigo somar. Transformando em 4 sextos, eu consigo somar. 4 sextos mais 1 sexto, 5 sextos. Perguntas para analisar você agora, viu? Antes, não passe o vídeo rapidinho não, tente responder aqui. Olha, já dei uma dica aqui. 1/5 mais 3/5 é igual a 2/5, 4/5 ou 4/10. Então, se a pessoa somou aqui 3 e 1, 4, 5 e 5, 10, errou. Se você clicasse aqui, olha o que era que ia acontecer se você clicasse aqui. Aqui ia dar resposta errada. Mas vamos voltar lá. Tenho certeza que você não marcou aqui. Você iria marcar quanto? Repete o 5 e vai dar 4/5 aqui, ó. Aí sim, resposta correta. Peraí, professor, não entendi ainda por quê. Vamos lá. O que é que você tem que fazer aqui? Repete o denominador e soma o numerador. Simples demais até. Beleza? Mais uma pergunta. Olha, já facilitei. O 10 permanece e 9 menos 7 dá 2. Só que 2 décimos não tem resposta a 2 décimos. E agora? Porque você sabe que pode simplificar frações. Se dividir 2 por 10 dá 0,2. Se você dividir 1 por 5 também dá 0,2. Como esse 2 décimos vai virar aqui 1/5, que é a resposta, dividindo por 2, numerador e denominador. Chama-se simplificar a fração. Muitas vezes você vai precisar disso, tá? Então fica atento a isso aqui, ó. A resposta você não encontra, mas ela existe e ela é 1/5, porque 1/5 é igual a 2 décimos. 0,2, 0,2 também aqui. Conserva o 15, ó. 1 quinzeavos mais 8 quinzeavos. Conserva, porque isso é em quantas partes eu dividi inteiro. E soma. Se eu peguei uma parte de uma coisa que eu dividi em 5, mais 8 partes de uma coisa que eu dividi em 15, uma da que eu dividi em 15, mais 8 que eu dividi em 15. Então vai dar 9 partes de uma coisa que eu dividi em 15 partes. Só que 9 quinzeavos também não tem aqui, ó. A questão da simplificação. Dividindo por 3, numerador e denominador tem que ser pelo número igual. Se dividir por 3 em cima, tem que dividir por 3 embaixo. E aí, ó,
vai dar 3 quintos, que seria essa resposta aqui, ó. Tranquilo? Dando para compreender, galera? Vamos lá. Olha, aqui, no lugar de dividir, eu multiplico para ficar com o mesmo denominador, porque não tinha como dividir isso. Então, eu quero que fique 15 e 15 embaixo. Multiplico por 3 aqui, por 3 aqui. Vai ficar 6 quinzeavos. Então, agora eu posso somar, porque o denominador é igual. Repete o denominador, soma o numerador. Só que 8 quinzeavos não tem como simplificar, porque nenhum número divide 8 e 15 ao mesmo tempo. Então ele permanece do jeito que se encontra. Tranquilo, galerinha? Olha, aqui eu tenho 1 inteiro e 2 quintos. Isso é um número misto. A gente tem que lembrar que aqui esse 1 seria 5 quintos. Porque se eu dividir em 5 partes, o inteiro seria 5 partes de 5. 5 quintos mais 2 quintos seria 7 quintos. Isso aqui seria 7 quintos, ó. Uma regrinha que muita gente usa, uma regra prática, multiplica 5 por 1 e soma com 2 e repete o 5. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7 e repete o denominador. Só que agora ainda não dá para subtrair aqui, por isso que eu vou multiplicar por 2, para deixar o mesmo denominador. E agora sim, eu só posso fazer essa subtração quando tiver denominadores iguais. 7 décimos. Então, para somar frações com denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador e aplicamos a regra anterior. Então, a gente tem aqui, ó, reduzimos ao mesmo denominador, deixando tudo igual. Denominador igual, 6 sobre 6, que é igual a 1. Opa, passei direto aqui. Então, 5 sextos mais 2 dozeavos. É aquela questão que eu estava fazendo. Divido aqui por 2 e aqui por 2. Aí sim, ó, com o mesmo denominador eu posso somar. E a gente tinha visto que repete o denominador, soma o numerador, 6 sextos é igual a 1, a unidade. Tranquilo, galera? E agora o seguinte, ó. Quando eu tenho que multiplicar os dois números, eu tenho que trabalhar com MMC. Então essa parte agora do MMC, a gente vai deixar para a próxima aula. O que seria isso, o MMC? Um número que 5 divide ele e 4 também divide ele. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar com isso aqui. Eu acho que vocês já viram, que é a questão de tirar o MMC entre esses dois números, por esse métodozinho aqui que todo mundo conhece, da composição simultânea, multiplicando aqui eu encontro 20. O que seria esse 20? Um número que 5 divide ele e 4 divide ele também. E ele entra aqui, ó. Aí eu tenho que 5 para virar 20 eu multipliquei por 4. Então aqui, 4 vezes 2, 8. Aí um processo é 20 dividido por 5 vezes 2, 8. 20 dividido por 4, 5 vezes 2, vezes 1, 5. Esse processo aqui é o assunto da nossa próxima aula, já adiantando aqui um pouco. Para poder igualar o denominador, eu preciso desse processo do MMC. Dividindo em partes iguais. Aí sim, ainda posso aqui, ó, somar porque tem o mesmo denominador. Só podemos somar quando tem o mesmo denominador. Então é isso aí, galerinha. Eu vou dar um tchau para vocês. Um abraço, cheiro. Até a próxima aula, beleza?